Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim então a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar uma 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o tronco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém, irmãos? Então, até aqui a leitura desse texto que nós lemos, Isaías capítulo 6. Falamos que todos nós, de alguma forma, já lemos algo, acompanhamos, quem sabe, uma ministração a respeito deste importante livro do Antigo Testamento, entre os profetas maiores, aquele que é conhecido como o profeta messiânico, pelas vezes em que ele menciona, o Messias em seu livro. Também pelo volume literário, 66 capítulos, que nós encontramos no livro do profeta Isaías. O contexto histórico deste livro, e que nós, ao conhecê-lo, nós vamos entender um pouco melhor, o capítulo 6, que diz: no ano da morte do rei Uzias. O contexto histórico deste livro de Isaías, ele era muito crítico em todos os aspectos. Espiritualmente, a nação vivia uma apostasia contínua e crescente, que estava levando o povo cada vez mais distante do Senhor. E com isso, o juízo de Deus era iminente sobre aquela nação. Alguns reis foram extremamente idólatras. Isso levou eles, a sua família e ao povo de Judá a apostatar da fé e também apostatar da sua confiança em Deus. Essa era a situação espiritual do povo de Judá durante o ministério do profeta Isaías, e muito especialmente neste capítulo 6 que nós lemos. O povo estava desviado do caminho do Senhor e cada vez mais apostatava-se da fé. Como nação monárquica, o contexto econômico, o contexto social da nação
era de dúvida e de insegurança. E eu quero dizer com isso que uma crise havia se estabelecido na nação de Judá, tanto espiritual como povo de Deus. Eles viviam um tempo de crise, de apostasia, mas também como nação, como povo, uma nação monárquica que tinha um rei que regia aquele povo, um povo que vivia, que dependia de situações econômicas, sociais. Ele também vivia um momento de dúvida e insegurança. A crise havia alcançado não somente a vida espiritual daquele povo, mas havia alcançado também a sua vida econômica, a sua vida social. O reinado de Uzias, que o nome é tão conhecido, talvez a grande maioria de nós conhecemos o rei Uzias, a sua vida, a sua história, o seu ministério, somente no capítulo 1, versículo 6 do livro de Isaías, quando diz, no ano da morte do rei Uzias. Mas a história deste homem, a sua vida, o seu reinado, ele foi próspero e ele foi um dos melhores reis da nação de Judá. O reinado de Uzias, ele foi o período de maior prosperidade e de poder, desde a morte de Salomão. Quando Uzias morreu, houve um período de luto nacional, pelo motivo ou da forma como o povo o amava, ou admirava aquele rei que tinha sido tão importante para a nação. Na morte, ou no ano, ou no momento da morte do rei Uzias, toda a nação de Judá estava desestabilizada. E o povo, ele buscava algum consolo. O maior rei, depois de Salomão, havia morrido. E a crise havia se instalado na nação de Judá. Então nós vimos, como eu disse no início, que o contexto histórico da nação de Judá, do Reino do Sul, naquele capítulo 6, versículo 1, que diz, no ano da morte do rei Uzias, era desta forma, espiritualmente crise, como uma nação, também estavam vivendo um momento de crise. E eu identifico esta crise como uma crise também pessoal na vida de cada um que pertencia àquele povo. E isto não era diferente também na vida do profeta Isaías. Todos estes fatos que nós narramos, de alguma forma, eles também atingiram a vida pessoal do profeta Isaías. Isaías, ele era de descendência nobre, de descendência real, e é possível que ele fosse primo do rei Uzias, o rei que havia morrido. Agora, o que mudaria na vida do profeta? O que viria pela frente? Não somente na vida dele como indivíduo, na vida de cada um que fazia parte daquela nação, na nação tocante de povo, de nação monárquica. O que viria pela frente na vida espiritual daquela nação, que agora também tinha perdido aquele rei que de alguma forma tinha conduzido, mantido, tinha exortado, tinha incentivado aquele povo para permanecer nos caminhos do Senhor. A experiência do profeta Isaías, ela nos traz revelações importantes. Ele diz no versículo 1, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E é nesse cenário de crise, de incerteza, de medo, é que Deus se apresenta, ele surge, ele se mostra a Isaías como um monarca, assentado no seu trono e reinando soberano. E aqui, irmãos, tem para nós uma mensagem da parte do Senhor, que nós vamos, no decorrer da meditação, aprendermos e sermos edificados através da experiência de Isaías. Ele diz no capítulo 6, versículo 1, compreendam comigo
Quando eu trouxe para os irmãos o contexto histórico do que estava acontecendo em Israel, toda a crise, tudo o que estava acontecendo, medo, insegurança, na vida da nação, em todos os aspectos, espiritual, como uma nação, na vida individual de cada um, na vida pessoal de cada um, crise, insegurança, medo, e é neste momento, aonde tudo era incerteza, tudo era insegurança, tudo era medo, que Isaías entra no templo e Deus se apresenta para ele. Ele poderia ver Deus de várias formas, Deus poderia se revelar a Isaías de várias maneiras, mas ele se apresenta sentado sobre um trono. O monarca de Israel, o rei Uzias, havia morrido. Um outro monarca, o seu filho Jotão, iria assumir o seu lugar. Como seria, qual seria o futuro da nação? Eles não sabiam, porém, Deus, ao aparecer para Isaías, sentado sobre um alto e sublime trono, apresentando-se como a ideia de um monarca, assentado, reinando, soberano, ele queria dizer algo para o profeta, ele queria dizer algo para aquela nação. O versículo 3, ele diz assim: a terra inteira está cheia da sua glória, ou toda a terra está cheia da sua glória. Em hebraico, esta frase, ela quer dizer assim: a inteireza de toda a terra é a sua glória. E quando nós lemos esta frase, dita, lida desta maneira, fala da proximidade de Deus. A inteireza de toda a terra é a sua glória. Fala da proximidade, da relação, do relacionamento de Deus e a sua criação. Em outras palavras, Deus não está alheio, Deus não está indiferente, Deus não está ausente para o que acontece na terra. Deus é o Deus que age na história. Deus é um Deus que age na sua história. E quando nós vimos a ideia do texto de Isaías, ver Deus assentado no alto e sublime trono, a ideia que isso transmite é que os reinos, eles se abalam, os reis caem, os homens, eles esbarram nas suas limitações, mas Deus reina soberano e permanece assentado no seu trono. Ele não se confunde, ele não se abala. Todo domínio está em suas mãos e ele tem sempre o controle de tudo nas suas mãos fortes, nas suas mãos poderosas. Deus poderia estar dizendo para Isaías: ei, Isaías, eu estou vendo o medo, eu estou vendo a insegurança, eu estou vendo a crise do povo, eu estou vendo a situação da nação sem um rei, eu estou vendo a situação de um povo que um novo rei está surgindo, mas como ele vai reinar, como vai ser o procedimento deste rei e deste reino, trazem muitas dúvidas, mas eu estou aqui, assentado no meu trono, eu tenho domínio sobre tudo, eu reino soberano. As coisas podem sair do controle, nós podemos perder o domínio, o controle da situação, mas Deus, ele se apresenta tendo o controle, o domínio da situação, das nações, dos povos da terra, da vida individual de cada um de nós. Quando nós estávamos orando e vendo o que estava acontecendo ali naqueles países, na Síria e na Turquia, eu lembrei desta palavra, de que realmente os povos se abalam, se abatem, realmente os reinos, os reis, os soberanos, os monarcas, eles caem, podem ter grandeza, eles podem ser poderosos. Nós vimos, irmãos, os homens esbarrando nas suas limitações, mas nós temos um Deus que não está ausente, um Deus que está presente, um Deus que a palavra diz que toda
a plenitude, toda a terra é a sua glória, falando de um relacionamento de um Deus que se relaciona com a sua criação, um Deus que está presente nas nossas vidas. Talvez nesta noite, neste lugar, você tenha chegado pensando se Deus conhece o teu problema, se Deus conhece a tua situação, se Deus conhece a sua dificuldade, se Ele se importa realmente com o que você está passando. Este texto, esta palavra desta noite, para cada um de nós, é dizer assim, que a situação pode fugir do controle das nossas mãos. Nós podemos ficar sem saber o que fazer, sem rumo a seguir, mas Deus, nesta noite, como Isaías que entrou no templo, nós vamos ver Deus assentado no seu trono, dizendo para cada um de nós: você perdeu o controle da situação, fugiu das suas mãos, fugiu da sua capacidade de resolver. Eu estou aqui, eu sou teu Deus, posso dizer assim, e eu tenho controle, eu tenho domínio, nada foge do controle, nada foge do poder, nada escapa do meu olhar. O controle e o poder de tudo está em minhas mãos. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus é um Deus que age na história, Deus é um Deus que age na sua história, quero dizer, nesta noite. E o contexto histórico do livro de Isaías nos confirma isso, porque nós falamos já no início que o filho o rei Uzias era Jotão, e ele assumiu o trono substituindo seu pai depois da sua morte. Jotão, ele foi um bom rei, ele não se desviou dos caminhos do seu pai. A única diferença é que ele teve um reinado marcado por intensas guerras. Quando nós lemos a história deste homem, deste rei, nós vamos ver que o reinado dele é marcado por guerras. Ele não descansou da guerra durante todos os seus 16 anos em que ele reinou. Ele morreu muito cedo, morreu com 36 anos. Mas veja a história: o filho de Jotão, que subiu ao trono após a sua morte, foi o rei Acás. O rei Acás, que reinou depois do seu pai, foi um dos piores reis de Judá. Para vocês terem uma ideia, ele queimou seus filhos a Moloque. Quem já leu no Velho Testamento vai saber que prática era essa, aonde os filhos eram queimados, colocados diante de um ídolo que tinha as suas mãos estendidas, era colocado fogo no seu interior, porque era oco, né, posso dizer assim, e os filhos eram colocados nos braços, entregues a este ídolo, a esta divindade, e o fogo consumia essas crianças. O rei de Israel, o rei Acás, que era neto do rei Uzias, que foi um monarca, aonde o povo lamentou a sua morte, por aquilo que ele representava na nação, e depois da morte do seu pai, que era o rei Jotão, ele se levanta, e este homem foi um dos piores reis de Israel, ou de Judá. Queimou seus filhos a Moloque. A palavra diz, quando nós lemos, que ele adorava os astros, ele adorava o sol, ele adorava a lua, adorava as estrelas. Foi um período na nação de Judá que ele colocou para fora todos os utensílios que havia no templo e quebrou os utensílios do templo a ponto de transformá-los em pó. Fechou a casa do Senhor, não havia mais culto a Deus. Naqueles dias, a nação, Jerusalém, foi tomada por idolatria e altares para deuses que os pais deste rei Acás não conheceram. Eles se prostraram e serviram, e levou o povo a se afastar de Deus numa idolatria que não tinha sido vista em Israel. Porém, olha o que eu vou dizer: Acás morreu, e se levanta em seu lugar o seu filho, e o nome deste rei que substituiu Acás era o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um dos melhores reis que houve em Israel. Deus trouxe um grande avivamento a partir do reinado de Ezequias. Tudo aquilo que o seu pai Acás fez
destruiu os utensílios, fechou as portas da casa do Senhor, o templo. Ele restaurou tudo isso, abriu as portas do templo outra vez, restituiu o culto, o ministério levítico. Ele trouxe novamente a adoração para Israel, retirou de todos os altares de deuses estranhos que estavam em Jerusalém. A palavra do Senhor novamente foi lida e o povo pôde ler, meditar, se alegrar com a palavra do Senhor, trazendo para a nação de Judá um grande, poderoso avivamento através da vida de Ezequias. Eu disse aos irmãos que Deus é um Deus que age na história. Quando nós lemos a vida deste rei Acás, nós imaginamos como que este rei tão mau, tão perverso, tão idólatra, poderia ter um filho como Ezequias. A lógica nos diz que o filho seria igual a esse pai. Porém, eu vejo que não há nada de errado, ou nada que seja tão errado, nada que esteja tão quebrado, que Deus, Ele não possa consertar. Eu vejo Deus como um Deus que age no improvável. Como eu tenho dito e repetido nesta noite, Ele é um Deus que age na história. E muito especialmente neste exemplo de Acás e do seu filho Ezequias. Eu comentava em casa e dizia assim, lendo esse texto, alguém pode dizer, filho de ladrão, vai ser ladrão. As pessoas podem dizer assim, vai seguir o exemplo dos pais, está no sangue, isso aí é mal de família, isso aí é hereditário. Este exemplo deste rei e do seu filho nos mostra que Deus age no improvável. Para Ele não existe lógica. Deus é o Deus que age na história, age na sua história nesta noite. Então eu posso dizer assim, não importa a situação, Deus pode reverter. Não importa o diagnóstico, Deus pode mudar. Não importa a situação como ela tem se apresentado cada vez pior, e alguém, quem sabe, possa ter lhe dito, é assim, não tem como mudar, isso faz parte da família, está no sangue, como eu disse, faz parte da nossa família. Mas eu vejo um Deus, irmãos, que nesse texto da palavra do Senhor que nós lemos, Ele é um Deus que age no improvável, um Deus do impossível, é um Deus de milagre, é um Deus que tudo pode, é um Deus que age na história, um Deus que age nos reinos, nos soberanos, nos poderosos. Como disse o profeta Daniel no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, Ele muda épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e o entendimento aos que buscam discernir e a conhecer. Deus, Ele restaura, Ele cura, Ele capacita, Ele comissiona. E é dentro desta ideia de capacitar e de comissionar, nós nos lembramos do versículo 8, que é o conhecido texto, o chamado do profeta Isaías, quando ele diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E nós ouvimos a voz do profeta Isaías dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Em resposta ao ai de mim de Isaías, quando ele vê o seu pecado, o pecado do povo em que ele vivia, em resposta de Deus ao ai de mim de Isaías, nós vimos não um julgamento, não uma punição, nós não vimos uma crítica, mas nós vimos uma ação divina, trazendo nas mãos uma brasa viva, tirada do altar, que veio para curar, para restaurar aquele profeta, que ainda no momento de maior crise no meio da nação, Deus estava levantando naquele lugar. Na crise, Deus tem os seus profetas. Nos momentos de dificuldade, de apostasia, Deus ainda tem uma palavra para o seu povo. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E quando Deus usa a vida deste homem, a vida do profeta Isaías, é lógico que Deus fala com ele, comissiona, o capacita. A mensagem que Deus
entrega para Isaías, para que ele entregue ao povo, não é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de coisas boas que estavam para acontecer, muito pelo contrário, o juízo estava vindo. Porém, essas palavras inicia com o julgamento, mas quando nós lemos, eu fiz questão de ler o capítulo até o final, nós vimos que termina com esperança e renovo. No versículo 13, eu trouxe uma tradução que está na tradução King James, que ela diz assim, e se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Isso não tinha o que fazer. Aí diz o texto assim, contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço de tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Então, irmãos, ainda que a mensagem de Deus fosse uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, Deus também trazia esperança para o povo, Deus trazia um motivo para eles esperarem confiantes no Senhor. Deus julgaria a nação, mas Deus prometia restauração, um novo começo, um recomeço para aquela nação ao qual Deus estava determinando juízo sobre ela, porque na verdade se afastaram de Deus, saíram dos caminhos, da presença do Senhor, mas mesmo assim, Deus levava juízo, mas Deus estava prometendo um recomeço, uma restauração para aquele povo. E indo já, irmãos, para concluir a palavra nesta noite, nós podemos entender que Isaías, quando ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, Isaías vê ali o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem diante de si uma teofania, Deus materializando-se em forma, a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, apresentava-se para Isaías. Como que nós podemos afirmar isso? O versículo 10 do texto que nós lemos, ele diz assim: torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Mas no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40 e 41, deixa bem claro. Aqui o contexto de João capítulo 12 é que aquele povo ao qual o Senhor pregou, fez sinais, fez milagres, a Bíblia diz que nem todos creram na sua palavra, nem todos creram nos sinais, nos milagres que eles viram da parte do Senhor. Então João capítulo 12, versículo 40 diz assim, em relação àqueles que endureceram o coração, que não creram, ele diz: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. E o versículo 41 diz assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Glória a Deus. Quero concluir dizendo, irmãos, de tudo aquilo que nós mencionamos nesta noite, não depende de reis, não depende dos seus reinos, não depende de líderes, políticos, magistrados e as suas ciências. Depende do Senhor, depende de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus e Ele cuida de nós. E esse texto que eu quis compartilhar com os irmãos nesta noite nos mostra um Deus que realmente Ele não está ausente, de um Deus que cuida, de um Deus que age na história, de um Deus que não depende de monarcas, de reis, de soberanos. Eles são destronados, eles caem, eles passam, os reinos se abalam, mas Deus se apresenta assentado no seu alto e sublime trono como um monarca, reinando poderoso. Quando Isaías ele entra no templo e ele vê o Senhor, eu vejo, irmãos, que esta visão de Isaías, ele mostra para Isaías que o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro trono não estava vazio.
O verdadeiro rei de Israel estava assentado no seu trono. E não era Uzias que havia morrido, mas é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer aos irmãos que, como nação, talvez muitas vezes ficamos preocupados. Como cidadãos, muitas vezes nos preocupamos com as políticas, com os nossos políticos, porém, Deus está sentado no seu trono e dizendo para nós, irmãos, que Ele não perde o controle, que Ele não perde o domínio, que tudo está nas suas mãos, e nós podemos confiar e crer nele. Não depende de reis, não depende dos seus reinos, não depende de líderes políticos ou os nossos magistrados, das suas ciências, da sua sabedoria, depende do nosso Deus. Você está seguro no Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas. Não depende da sua força, não depende da sua capacidade, tanto para a sua salvação ou para superar as suas lutas. Depende de um Deus que tudo pode, depende de um Deus que tudo é dele, tudo Ele pode fazer. Amém? Perdeu o controle da situação, Ele tem o controle em suas mãos. Fugiu do alcance dos recursos humanos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que age na história, Ele é o Deus que age na sua história. Eu quero finalizar esta noite dizendo que, talvez como o profeta Isaías, você chegou aqui nesta noite preocupado, inseguro, na dúvida. De alguma forma a situação saiu do controle. De alguma forma o controle saiu das suas mãos e fugiu dos seus recursos para resolver, fugiu dos recursos humanos. É neste lugar, nesta noite, que o Deus do capítulo 6 do profeta Isaías quer se mostrar para a sua vida, dizendo: você perdeu o controle, você perdeu o domínio da situação, pois eu quero te dizer, não temas, o controle, o domínio está em minhas mãos. Eu ainda reino soberano, eu ainda tenho o controle e o domínio de tudo. Hoje eu pensava, com 26 anos, 28 anos que nós temos de conversão, eu ainda creio, glória a Deus, não é por isso, eu ainda creio em um Deus que tem o domínio de tudo, inclusive da minha vida. Eu ainda creio num Deus que age na história, muito especialmente na minha. Eu sei que cada um dos irmãos aqui nesta noite tem certeza e convicção disso, que o Deus da Bíblia é um Deus que tem agido na tua história, na tua vida. Ele não está distante, Ele não está alheio, Ele não está indiferente. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Veja Deus, contemple o Senhor, permita que o Espírito Santo, Ele possa abrir os teus olhos como os olhos do profeta Isaías, e você possa ver o teu Deus assentado no seu trono, como o Deus soberano, o Deus que não perde o controle, que tudo está nas suas mãos, que tem o domínio de tudo, inclusive desta dificuldade, inclusive desta circunstância, inclusive desta situação ao qual você chegou aqui nesta noite. Então, creia, confie, espere no Senhor, coloque a sua dificuldade em suas mãos, crendo que se fugiu do seu controle, fugiu do alcance dos seus recursos, estamos diante de um Deus que tudo pode, Deus do milagre, Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Ele está aqui nesta noite para abrir os teus olhos e te fazer descansar nele. Vamos orar? Eu quero pedir para os irmãos que fazem parte do Ministério do Louvor para passar, e após nós vamos estar orando. Depois de estarmos orando, nós vamos estar juntos louvando ainda o nome do Senhor. Ore comigo. Amém? Se você crê, se você recebe essa palavra no seu coração, ore comigo nesta noite, em nome de Jesus, e saia daqui não como você chegou,
mas saia daqui fortalecido, abençoado, saia daqui levando a bênção do Senhor, levando a sua cura para a sua casa, a sua necessidade possa ser suprida em nome de Jesus. Vamos orar, ore comigo com fé. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, por podermos neste lugar, assim como o profeta Isaías, termos nossos olhos espirituais abertos e tirarmos os nossos olhos das circunstâncias adversas em que nós encontramos, que muitas vezes trazem dúvidas, medo, preocupação. Mas neste lugar, Senhor Deus, nós conseguimos tirar os nossos olhos e aqui nós contemplamos não a dificuldade, mas nós contemplamos ao Deus que nós servimos, o Deus poderoso, o Deus que reina, o Deus que está e estará sempre assentado sobre o teu trono, um trono sempre eterno, Senhor Deus. O Senhor reina para sempre. E eu quero te pedir nesta noite, confirma, Senhor, esta palavra que eu trouxe para compartilhar com os meus irmãos. Eu não sei a luta, eu não sei a dificuldade, eu não sei o problema que cada um possa ter chegado, a preocupação, o medo. Talvez, Senhor, aqui alguém nesta noite realmente perdeu o controle, perdeu o domínio da situação. Talvez a dificuldade fugiu de todos os recursos humanos. Mas confirma nesta noite, neste lugar, que Tu és um Deus que age na história, age na nossa história em particular de cada um de nós, e concede a Tua bênção, concede, Senhor, a solução do problema, Senhor. Vem com a resposta, vem com a cura nesta noite, neste lugar. Nós te pedimos, porque Tu és um Deus que reina, um Deus soberano, que ainda que nós perdemos o controle e o domínio da situação, das circunstâncias, tudo está em Tuas mãos e o Senhor tem o controle e o domínio de tudo. E assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, neste nome que é poderoso, nós Te agradecemos. Amém e amém. Queremos, antes de louvar o Senhor com este louvor, queremos despedir este culto daqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Encerramos assim a transmissão. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, tanto de perto como de longe. A bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um. Antes de louvar o Senhor, também queremos